Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Este jovem carrega, dentro da sua maleta, um grande segredo. Ele tem a missão de proteger um mundo encantado, onde habitam várias raças de animais fantásticos. O que ele não imaginava é que poderosos inimigos também desejam dominar os animais fantásticos e usar os seus poderes mágicos para o mal. Ele precisará da ajuda de novos magos, que se unirão a ele na sua jornada para garantir a segurança dos animais fantásticos. Agora, esta equipe tem a dura missão de lutar e derrotar o mago mais poderoso de todos os tempos, para conseguirem cumprir essa missão. Esta é a sua chance de fazer parte desta grande aventura mágica. Somos apresentados a Newt Scamander, um excêntrico e gentil magisologista britânico que chega à cidade de Nova York no ano de 1926. Carregando sua maleta mágica que guarda um ecossistema inteiro repleto de animais fantásticos, Newt demonstra um fascínio único por essas criaturas, muitas vezes mal compreendidas pelos bruxos. Logo ao desembarcar, ele se depara com a efervescente Nova York, onde o mundo mágico está em alerta devido a eventos misteriosos que ameaçam expor a comunidade bruxa aos não-mágicos, conhecidos como trouxas ou numais. Durante sua passagem pela cidade, Newt se envolve em um encontro inesperado com Jacob Kowalski, um trabalhador comum com sonhos de abrir uma padaria. Em meio a essa confusão, a maleta de Newt é acidentalmente trocada pela de Jacob, e alguns dos animais fantásticos conseguem escapar. Isso dá início a uma série de eventos caóticos, com criaturas mágicas vagando pelas ruas de Nova York, causando estragos e chamando a atenção tanto dos trouxas quanto do Congresso Mágico dos Estados Unidos, MACUSA, que mantém regras rígidas para manter o mundo bruxo em segredo. A jornada de Newt começa a ganhar contornos de aventura, com ele tentando rastrear e recuperar seus animais, ao mesmo tempo em que tenta evitar mais problemas com as autoridades mágicas. É uma introdução que mergulha o público em um universo mágico vibrante e repleto de mistérios, enquanto nos apresenta a personalidade bondosa e dedicada de Newt, bem como a ligação especial que ele tem com as criaturas que jurou proteger. Com a ajuda do atrapalhado, mas bem-intencionado Jacob Kowalski e de Tina Goldstein, uma ex-auror que trabalha no MACUSA, Newt começa a rastrear as criaturas fugitivas. Cada encontro com os animais é uma oportunidade de explorar sua personalidade única e o profundo carinho que Newt tem por elas. Desde o travesso pelúcio, obcecado por objetos brilhantes, até o majestoso Thunderbird, cada criatura traz consigo momentos de perigo e encantamento. Enquanto isso, um perigo maior começa a se desenrolar. A cidade está sendo assolada por uma força destrutiva invisível que ninguém parece compreender. Essa força, mais tarde revelada como um Obscurus, é na verdade uma manifestação mágica perigosa e instável que surge em crianças bruxas forçadas a reprimir seus poderes. Credence Barrybone, um jovem oprimido e perturbado, criado por uma líder fanática anti-bruxos, é gradualmente apresentado como uma figura central nesta trama, embora seu papel ainda seja envolto em mistério. Enquanto Newt e seus aliados continuam sua missão, eles se deparam com a desconfiança crescente do MACUSA, que vê Newt e seus animais como uma ameaça à segurança da comunidade bruxa. Paralelamente, o público começa a perceber que as ações do Obscurus estão sendo manipuladas por forças sombrias, criando uma atmosfera de perigo iminente. Essa parte da história combina momentos de leveza e emoção com um crescendo de mistério e tensão, enquanto os caminhos de Newt e Credence começam a se aproximar de maneira inevitável. Enquanto Newt Scamander continua sua busca pelos animais fantásticos, ele e seus aliados começam a perceber que a ameaça representada pelo Obscurus é apenas uma peça de um plano muito maior. Credence Barrybone, o jovem reprimido e emocionalmente abalado, revela-se o centro dessa força destrutiva. Criado em um ambiente de intolerância e opressão pela líder fanática Mary Lou Barrybone, Credence carrega dentro de si uma energia mágica instável, que explode em destruição sempre que ele é provocado ou ferido. Enquanto isso, Percival Graves,
um alto funcionário do Congresso Mágico dos Estados Unidos, se mostra cada vez mais interessado em Credence e seu poder. Suas ações manipuladoras, inicialmente vistas como uma tentativa de proteger o mundo mágico, começam a revelar intenções sombrias. Graves promete a Credence aceitação e poder, mas na verdade ele está apenas usando o jovem como um peão para alcançar seus próprios objetivos. A revelação de que Graves é, na verdade, o bruxo das trevas Gellert Grindelwald, disfarçado traz à tona uma ameaça global. Grindelwald, conhecido por seus ideais de supremacia bruxa e por querer expor o mundo mágico aos não-bruxos, vê no Obscuros uma arma poderosa para alcançar seus fins. Ele busca usar Credence como uma ferramenta para destruir o equilíbrio entre os dois mundos, colocando em risco tanto a comunidade mágica quanto a trouxa. Credence Barebone, completamente consumido pelo Obscuros, desencadeia uma onda de destruição por Nova York. Sua dor reprimida e a manipulação cruel de Grindelwald o transformam em uma força quase incontrolável, colocando em risco a vida de inocentes e chamando a atenção do Macusa, que vê Credence apenas como uma ameaça a ser eliminada. Newt, movido por sua compaixão e compreensão das criaturas mágicas, tenta alcançar Credence e salvar sua vida. Enquanto isso, Gellert Grindelwald, ainda disfarçado como Percival Graves, revela suas verdadeiras intenções, incitando ainda mais o caos para expor os bruxos ao mundo dos trouxas e consolidar seu poder. Em uma batalha intensa, Newt, Tina, Queenie e Jacob unem forças para conter Credence e desmascarar Grindelwald. A astúcia e coragem de Newt, junto com a ajuda de seus animais fantásticos, desempenham um papel crucial nessa luta. O confronto culmina na revelação da verdadeira identidade de Grindelwald, que é capturado pelo Macusa, mas não sem antes deixar claro que sua luta está longe de terminar. Credence, no entanto, aparentemente não sobrevive à destruição causada pelo Obscuros, deixando um sentimento de tragédia e perda. Com os animais fantásticos finalmente recuperados e a ameaça de Grindelwald momentaneamente contida, Newt se prepara para partir de Nova York. Em uma cena tocante, ele se despede de Tina e promete que voltará. Jacob, que teve sua memória apagada para proteger o segredo do mundo mágico, retorna à sua vida de trouxa, mas com um sentimento inexplicável de familiaridade ao ver Queenie. O filme termina com um tom de esperança e mistério. Newt embarca em um navio, levando consigo não apenas sua preciosa maleta, mas também a promessa de continuar sua missão de proteger e estudar as criaturas mágicas. Essa jornada, no entanto, é apenas o começo de uma aventura muito maior, marcada por amizades, desafios e o confronto iminente com as forças do mal. O encerramento deixa claro que, no universo mágico, cada escolha tem consequências, e o equilíbrio entre os mundos depende de coragem, empatia e determinação. Este jovem carrega, dentro da sua maleta, um grande segredo. Ele tem a missão de proteger um mundo encantado, onde habitam várias raças de animais fantásticos. O que ele não imaginava é que poderosos inimigos também desejam dominar os animais fantásticos e usar os seus poderes mágicos para o mal. Ele precisará da ajuda de novos magos, que se unirão a ele na sua jornada para garantir a segurança dos animais fantásticos. Agora, esta equipe tem a dura missão de lutar e derrotar o mago mais poderoso de todos os tempos, para conseguirem cumprir essa missão. Esta é a sua chance de fazer parte desta grande aventura mágica. Somos apresentados a Newt Scamander, um excêntrico e gentil magisologista britânico que chega à cidade de Nova York no ano de 1926. Carregando sua maleta mágica que guarda um ecossistema inteiro repleto de animais fantásticos, Newt demonstra um fascínio único por essas criaturas, muitas vezes mal compreendidas pelos bruxos. Logo ao desembarcar, ele se depara com a efervescente Nova York, onde o mundo mágico está em alerta devido a eventos misteriosos que ameaçam expor a comunidade bruxa aos não-mágicos, conhecidos como trouxas ou numais. Durante sua passagem pela cidade, Newt se envolve em um encontro inesperado com Jacob Kowalski, um trabalhador comum com sonhos de abrir uma padaria. Em meio a essa confusão, a maleta de Newt é acidentalmente trocada pela de Jacob, e alguns dos animais fantásticos conseguem escapar. Isso dá início a uma série de eventos caóticos,
com criaturas mágicas vagando pelas ruas de Nova York, causando estragos e chamando a atenção tanto dos trouxas quanto do Congresso Mágico dos Estados Unidos, MACUSA, que mantém regras rígidas para manter o mundo bruxo em segredo. A jornada de Newt começa a ganhar contornos de aventura, com ele tentando rastrear e recuperar seus animais, ao mesmo tempo em que tenta evitar mais problemas com as autoridades mágicas. É uma introdução que mergulha o público em um universo mágico vibrante e repleto de mistérios, enquanto nos apresenta a personalidade bondosa e dedicada de Newt, bem como a ligação especial que ele tem com as criaturas que jurou proteger. Com a ajuda do atrapalhado, mas bem-intencionado Jacob Kowalski e de Tina Goldstein, uma ex-auror que trabalha no MACUSA, Newt começa a rastrear as criaturas fugitivas. Cada encontro com os animais é uma oportunidade de explorar sua personalidade única e o profundo carinho que Newt tem por elas. Desde o travesso pelúcio, obcecado por objetos brilhantes, até o majestoso Thunderbird, cada criatura traz consigo momentos de perigo e encantamento. Enquanto isso, um perigo maior começa a se desenrolar. A cidade está sendo assolada por uma força destrutiva invisível que ninguém parece compreender. Essa força, mais tarde revelada como um Obscurus, é na verdade uma manifestação mágica perigosa e instável que surge em crianças bruxas forçadas a reprimir seus poderes. Credence Barrybone, um jovem oprimido e perturbado, criado por uma líder fanática anti-bruxos, é gradualmente apresentado como uma figura central nesta trama, embora seu papel ainda seja envolto em mistério. Enquanto Newt e seus aliados continuam sua missão, eles se deparam com a desconfiança crescente do MACUSA, que vê Newt e seus animais como uma ameaça à segurança da comunidade bruxa. Paralelamente, o público começa a perceber que as ações do Obscurus estão sendo manipuladas por forças sombrias, criando uma atmosfera de perigo iminente. Essa parte da história combina momentos de leveza e emoção com um crescendo de mistério e tensão, enquanto os caminhos de Newt e Credence começam a se aproximar de maneira inevitável. Enquanto Newt Scamander continua sua busca pelos animais fantásticos, ele e seus aliados começam a perceber que a ameaça representada pelo Obscurus é apenas uma peça de um plano muito maior. Credence Barrybone, o jovem reprimido e emocionalmente abalado, revela-se o centro dessa força destrutiva. Criado em um ambiente de intolerância e opressão pela líder fanática Mary Lou Barrybone, Credence carrega dentro de si uma energia mágica instável, que explode em destruição sempre que ele é provocado ou ferido. Enquanto isso, Percival Graves, um alto funcionário do Congresso Mágico dos Estados Unidos, se mostra cada vez mais interessado em Credence e seu poder. Suas ações manipuladoras, inicialmente vistas como uma tentativa de proteger o mundo mágico, começam a revelar intenções sombrias. Graves promete a Credence aceitação e poder, mas na verdade ele está apenas usando o jovem como um peão para alcançar seus próprios objetivos. A revelação de que Graves é, na verdade, o bruxo das trevas Gellert Grindelwald, disfarçado traz à tona uma ameaça global. Grindelwald, conhecido por seus ideais de supremacia bruxa e por querer expor o mundo mágico aos não-bruxos, vê no Obscurus uma arma poderosa para alcançar seus fins. Ele busca usar Credence como uma ferramenta para destruir o equilíbrio entre os dois mundos, colocando em risco tanto a comunidade mágica quanto a trouxa. Credence Barrybone, completamente consumido pelo Obscurus, desencadeia uma onda de destruição por Nova York. Sua dor reprimida e a manipulação cruel de Grindelwald o transformam em uma força quase incontrolável, colocando em risco a vida de inocentes e chamando a atenção do MACUSA, que vê Credence apenas como uma ameaça a ser eliminada. Newt, movido por sua compaixão e compreensão das criaturas mágicas, tenta alcançar Credence e salvar sua vida. Enquanto isso, Gellert Grindelwald, ainda disfarçado como Percival Graves, revela suas verdadeiras intenções, incitando ainda mais o caos para expor os bruxos ao mundo dos trouxas e consolidar seu poder. Em uma batalha intensa, Newt, Tina, Queenie e Jacob unem forças para conter Credence e desmascarar Grindelwald. A astúcia e coragem de Newt, junto com a ajuda de seus animais fantásticos, desempenham um papel crucial nessa luta. O confronto culmina na revelação da verdadeira identidade de Grindelwald, que é capturado pelo MACUSA,
mas não sem antes deixar claro que sua luta está longe de terminar. Credence, no entanto, aparentemente não sobrevive à destruição causada pelo Obscurus, deixando um sentimento de tragédia e perda. Com os Animais Fantásticos finalmente recuperados e a ameaça de Grindelwald momentaneamente contida, Newt se prepara para partir de Nova York. Em uma cena tocante, ele se despede de Tina e promete que voltará. Jacob, que teve sua memória apagada para proteger o segredo do mundo mágico, retorna à sua vida de trouxa, mas com um sentimento inexplicável de familiaridade ao ver Queenie. O filme termina com um tom de esperança e mistério. Newt embarca em um navio, levando consigo não apenas sua preciosa maleta, mas também a promessa de continuar sua missão de proteger e estudar as criaturas mágicas. Essa jornada, no entanto, é apenas o começo de uma aventura muito maior, marcada por amizades, desafios e o confronto iminente com as forças do mal. O encerramento deixa claro que, no universo mágico, cada escolha tem consequências, e o equilíbrio entre os mundos depende de coragem, empatia e determinação. Este jovem carrega, dentro da sua maleta, um grande segredo. Ele tem a missão de proteger um mundo encantado, onde habitam várias raças de animais fantásticos. O que ele não imaginava é que poderosos inimigos também desejam dominar os animais fantásticos e usar os seus poderes mágicos para o mal. Ele precisará da ajuda de novos magos, que se unirão a ele na sua jornada para garantir a segurança dos animais fantásticos. Agora, esta equipe tem a dura missão de lutar e derrotar o mago mais poderoso de todos os tempos, para conseguirem cumprir essa missão. Esta é a sua chance de fazer parte desta grande aventura mágica. Somos apresentados a Newt Scamander, um excêntrico e gentil magisologista britânico que chega à cidade de Nova York no ano de 1926. Carregando sua maleta mágica que guarda um ecossistema inteiro repleto de animais fantásticos, Newt demonstra um fascínio único por essas criaturas, muitas vezes mal compreendidas pelos bruxos. Logo ao desembarcar, ele se depara com a efervescente Nova York, onde o mundo mágico está em alerta devido a eventos misteriosos que ameaçam expor a comunidade bruxa aos não-mágicos, conhecidos como trouxas ou numais. Durante sua passagem pela cidade, Newt se envolve em um encontro inesperado com Jacob Kowalski, um trabalhador comum com sonhos de abrir uma padaria. Em meio a essa confusão, a maleta de Newt é acidentalmente trocada pela de Jacob, e alguns dos animais fantásticos conseguem escapar. Isso dá início a uma série de eventos caóticos, com criaturas mágicas vagando pelas ruas de Nova York, causando estragos e chamando a atenção tanto dos trouxas quanto do Congresso Mágico dos Estados Unidos, MACUSA, que mantém regras rígidas para manter o mundo bruxo em segredo. A jornada de Newt começa a ganhar contornos de aventura, com ele tentando rastrear e recuperar seus animais, ao mesmo tempo em que tenta evitar mais problemas com as autoridades mágicas. É uma introdução que mergulha o público em um universo mágico vibrante e repleto de mistérios, enquanto nos apresenta a personalidade bondosa e dedicada de Newt, bem como a ligação especial que ele tem com as criaturas que jurou proteger. Com a ajuda do atrapalhado, mas bem-intencionado Jacob Kowalski e de Tina Goldstein, uma ex-auror que trabalha no MACUSA, Newt começa a rastrear as criaturas fugitivas. Cada encontro com os animais é uma oportunidade de explorar sua personalidade única e o profundo carinho que Newt tem por elas. Desde o travesso pelúcio, obcecado por objetos brilhantes, até o majestoso Thunderbird, cada criatura traz consigo momentos de perigo e encantamento. Enquanto isso, um perigo maior começa a se desenrolar. A cidade está sendo assolada por uma força destrutiva invisível que ninguém parece compreender. Essa força, mais tarde revelada como um Obscurus, é na verdade uma manifestação mágica perigosa e instável que surge em crianças bruxas forçadas a reprimir seus poderes. Credence Barrymore, um jovem oprimido e perturbado, criado por uma líder fanática anti-bruxos, é gradualmente apresentado como uma figura central nesta trama, embora seu papel ainda seja envolto em mistério. Enquanto Newt e seus aliados continuam sua missão, eles se deparam com a desconfiança crescente do MACUSA, que vê Newt e seus animais como uma ameaça à segurança da comunidade bruxa. Paralelamente, o público começa a perceber
que as ações do Obscuros estão sendo manipuladas por forças sombrias, criando uma atmosfera de perigo iminente. Essa parte da história combina momentos de leveza e emoção com um crescendo de mistério e tensão, enquanto os caminhos de Newt e Credence começam a se aproximar de maneira inevitável. Enquanto Newt Scamander continua sua busca pelos animais fantásticos, ele e seus aliados começam a perceber que a ameaça representada pelo Obscuros é apenas uma peça de um plano muito maior. Credence Barrymore, o jovem reprimido e emocionalmente abalado, revela-se o centro dessa força destrutiva. Criado em um ambiente de intolerância e opressão pela líder fanática Mary Lou Barrymore, Credence carrega dentro de si uma energia mágica instável, que explode em destruição sempre que ele é provocado ou ferido. Enquanto isso, Percival Graves, um alto funcionário do Congresso Mágico dos Estados Unidos, se mostra cada vez mais interessado em Credence e seu poder. Suas ações manipuladoras, inicialmente vistas como uma tentativa de proteger o mundo mágico, começam a revelar intenções sombrias. Graves promete a Credence aceitação e poder, mas na verdade ele está apenas usando o jovem como um peão para alcançar seus próprios objetivos. A revelação de que Graves é, na verdade, o bruxo das trevas Gellert Grindelwald, disfarçado traz à tona uma ameaça global. Grindelwald, conhecido por seus ideais de supremacia bruxa e por querer expor o mundo mágico aos não-bruxos, vê no Obscuros uma arma poderosa para alcançar seus fins. Ele busca usar Credence como uma ferramenta para destruir o equilíbrio entre os dois mundos, colocando em risco tanto a comunidade mágica quanto a trouxa. Credence Barrymore, completamente consumido pelo Obscuros, desencadeia uma onda de destruição por Nova York. Sua dor reprimida e a manipulação cruel de Grindelwald o transformam em uma força quase incontrolável, colocando em risco a vida de inocentes e chamando a atenção do Macusa, que vê Credence apenas como uma ameaça a ser eliminada. Newt, movido por sua compaixão e compreensão das criaturas mágicas, tenta alcançar Credence e salvar sua vida. Enquanto isso, Gellert Grindelwald, ainda disfarçado como Percival Graves, revela suas verdadeiras intenções, incitando ainda mais o caos para expor os bruxos ao mundo dos trouxas e consolidar seu poder. Em uma batalha intensa, Newt, Tina, Queenie e Jacob unem forças para conter Credence e desmascarar Grindelwald. A astúcia e coragem de Newt, junto com a ajuda de seus animais fantásticos, desempenham um papel crucial nessa luta. O confronto culmina na revelação da verdadeira identidade de Grindelwald, que é capturado pelo Macusa, mas não sem antes deixar claro que sua luta está longe de terminar. Credence, no entanto, aparentemente não sobrevive à destruição causada pelo Obscuros, deixando um sentimento de tragédia e perda. Com os animais fantásticos finalmente recuperados e a ameaça de Grindelwald momentaneamente contida, Newt se prepara para partir de Nova York. Em uma cena tocante, ele se despede de Tina e promete que voltará. Jacob, que teve sua memória apagada para proteger o segredo do mundo mágico, retorna à sua vida de trouxa, mas com um sentimento inexplicável de familiaridade ao ver Queenie. O filme termina com um tom de esperança e mistério. Newt embarca em um navio, levando consigo não apenas sua preciosa maleta, mas também a promessa de continuar sua missão de proteger e estudar as criaturas mágicas. Essa jornada, no entanto, é apenas o começo de uma aventura muito maior, marcada por amizades, desafios e o confronto iminente com as forças do mal. O encerramento deixa claro que, no universo mágico, cada escolha tem consequências, e o equilíbrio entre os mundos depende de coragem, empatia e determinação. Este jovem carrega, dentro da sua maleta, um grande segredo. Ele tem a missão de proteger um mundo encantado, onde habitam várias raças de animais fantásticos. O que ele não imaginava é que poderosos inimigos também desejam dominar os animais fantásticos e usar os seus poderes mágicos para o mal. Ele precisará da ajuda de novos magos, que se unirão a ele na sua jornada para garantir a segurança dos animais fantásticos. Agora, esta equipe tem a dura missão de lutar e derrotar o mago mais poderoso de todos os tempos, para conseguirem cumprir essa missão. Esta é a sua chance de fazer parte desta grande aventura mágica. Somos apresentados a Newt Scamander, um excêntrico e gentil magisologista britânico que chega à cidade de Nova York
no ano de 1926. Carregando sua maleta mágica que guarda um ecossistema inteiro repleto de animais fantásticos, Newt demonstra um fascínio único por essas criaturas, muitas vezes mal compreendidas pelos bruxos. Logo ao desembarcar, ele se depara com a efervescente Nova York, onde o mundo mágico está em alerta devido a eventos misteriosos que ameaçam expor a comunidade bruxa aos não-mágicos, conhecidos como trouxas ou numais. Durante sua passagem pela cidade, Newt se envolve em um encontro inesperado com Jacob Kowalski, um trabalhador comum com sonhos de abrir uma padaria. Em meio a essa confusão, a maleta de Newt é acidentalmente trocada pela de Jacob, e alguns dos animais fantásticos conseguem escapar. Isso dá início a uma série de eventos caóticos, com criaturas mágicas vagando pelas ruas de Nova York, causando estragos e chamando a atenção tanto dos trouxas quanto do Congresso Mágico dos Estados Unidos, MACUSA, que mantém regras rígidas para manter o mundo bruxo em segredo. A jornada de Newt começa a ganhar contornos de aventura, com ele tentando rastrear e recuperar seus animais, ao mesmo tempo em que tenta evitar mais problemas com as autoridades mágicas. É uma introdução que mergulha o público em um universo mágico vibrante e repleto de mistérios, enquanto nos apresenta a personalidade bondosa e dedicada de Newt, bem como a ligação especial que ele tem com as criaturas que jurou proteger. Com a ajuda do atrapalhado, mas bem-intencionado Jacob Kowalski e de Tina Goldstein, uma ex-auror que trabalha no MACUSA, Newt começa a rastrear as criaturas fugitivas. Cada encontro com os animais é uma oportunidade de explorar sua personalidade única e o profundo carinho que Newt tem por elas. Desde o travesso pelúcio, obcecado por objetos brilhantes, até o majestoso Thunderbird, cada criatura traz consigo momentos de perigo e encantamento. Enquanto isso, um perigo maior começa a se desenrolar. A cidade está sendo assolada por uma força destrutiva invisível que ninguém parece compreender. Essa força, mais tarde revelada como um Obscurus, é na verdade uma manifestação mágica perigosa e instável que surge em crianças bruxas forçadas a reprimir seus poderes. Credence Barrymore, um jovem oprimido e perturbado, criado por uma líder fanática anti-bruxos, é gradualmente apresentado como uma figura central nesta trama, embora seu papel ainda seja envolto em mistério. Enquanto Newt e seus aliados continuam sua missão, eles se deparam com a desconfiança crescente do MACUSA, que vê Newt e seus animais como uma ameaça à segurança da comunidade bruxa. Paralelamente, o público começa a perceber que as ações do Obscurus estão sendo manipuladas por forças sombrias, criando uma atmosfera de perigo iminente. Essa parte da história combina momentos de leveza e emoção com um crescendo de mistério e tensão, enquanto os caminhos de Newt e Credence começam a se aproximar de maneira inevitável. Enquanto Newt Scamander continua sua busca pelos animais fantásticos, ele e seus aliados começam a perceber que a ameaça representada pelo Obscurus é apenas uma peça de um plano muito maior. Credence Barrymore, o jovem reprimido e emocionalmente abalado, revela-se o centro dessa força destrutiva. Criado em um ambiente de intolerância e opressão pela líder fanática Mary Lou Barrymore, Credence carrega dentro de si uma energia mágica instável, que explode em destruição sempre que ele é provocado ou ferido. Enquanto isso, Percival Graves, um alto funcionário do Congresso Mágico dos Estados Unidos, se mostra cada vez mais interessado em Credence e seu poder. Suas ações manipuladoras, inicialmente vistas como uma tentativa de proteger o mundo mágico, começam a revelar intenções sombrias. Graves promete a Credence aceitação e poder, mas na verdade ele está apenas usando o jovem como um peão para alcançar seus próprios objetivos. A revelação de que Graves é, na verdade, o bruxo das trevas Gellert Grindelwald, disfarçado traz à tona uma ameaça global. Grindelwald, conhecido por seus ideais de supremacia bruxa e por querer expor o mundo mágico aos não-bruxos, vê no Obscurus uma arma poderosa para alcançar seus fins. Ele busca usar Credence como uma ferramenta para destruir o equilíbrio entre os dois mundos, colocando em risco tanto a comunidade mágica quanto a trouxa. Credence Barrymore, completamente consumido pelo Obscurus, desencadeia uma onda de destruição por Nova York. Sua dor reprimida e a manipulação cruel de Grindelwald o transformam em uma força quase incontrolável, colocando em risco a vida de inocentes
e chamando a atenção do Makusa, que vê Credence apenas como uma ameaça a ser eliminada. Newt, movido por sua compaixão e compreensão das criaturas mágicas, tenta alcançar Credence e salvar sua vida. Enquanto isso, Gellert Grindelwald, ainda disfarçado como Percival Graves, revela suas verdadeiras intenções, incitando ainda mais o caos para expor os bruxos ao mundo dos trouxas e consolidar seu poder. Em uma batalha intensa, Newt, Tina, Queenie e Jacob unem forças para conter Credence e desmascarar Grindelwald. A astúcia e coragem de Newt, junto com a ajuda de seus animais fantásticos, desempenham um papel crucial nessa luta. O confronto culmina na revelação da verdadeira identidade de Grindelwald, que é capturado pelo Makusa, mas não sem antes deixar claro que sua luta está longe de terminar. Credence, no entanto, aparentemente não sobrevive à destruição causada pelo Obscurus, deixando um sentimento de tragédia e perda. Com os animais fantásticos finalmente recuperados e a ameaça de Grindelwald momentaneamente contida, Newt se prepara para partir de Nova York. Em uma cena tocante, ele se despede de Tina e promete que voltará. Jacob, que teve sua memória apagada para proteger o segredo do mundo mágico, retorna à sua vida de trouxa, mas com um sentimento inexplicável de familiaridade ao ver Queenie. O filme termina com um tom de esperança e mistério. Newt embarca em um navio, levando consigo não apenas sua preciosa maleta, mas também a promessa de continuar sua missão de proteger e estudar as criaturas mágicas. Essa jornada, no entanto, é apenas o começo de uma aventura muito maior, marcada por amizades, desafios e o confronto iminente com as forças do mal. O encerramento deixa claro que, no universo mágico, cada escolha tem consequências, e o equilíbrio entre os mundos depende de coragem, empatia e determinação. Este jovem carrega, dentro da sua maleta, um grande segredo. Ele tem a missão de proteger um mundo encantado, onde habitam várias raças de animais fantásticos. O que ele não imaginava é que poderosos inimigos também desejam dominar os animais fantásticos e usar os seus poderes mágicos para o mal. Ele precisará da ajuda de novos magos, que se unirão a ele na sua jornada para garantir a segurança dos animais fantásticos. Agora, esta equipe tem a dura missão de lutar e derrotar o mago mais poderoso de todos os tempos, para conseguirem cumprir essa missão. Esta é a sua chance de fazer parte desta grande aventura mágica. Somos apresentados a Newt Scamander, um excêntrico e gentil magisologista britânico que chega à cidade de Nova York no ano de 1926. Carregando sua maleta mágica que guarda um ecossistema inteiro repleto de animais fantásticos, Newt demonstra um fascínio único por essas criaturas, muitas vezes mal compreendidas pelos bruxos. Logo ao desembarcar, ele se depara com a efervescente Nova York, onde o mundo mágico está em alerta devido a eventos misteriosos que ameaçam expor a comunidade bruxa aos não-mágicos, conhecidos como trouxas ou numais. Durante sua passagem pela cidade, Newt se envolve em um encontro inesperado com Jacob Kowalski, um trabalhador comum com sonhos de abrir uma padaria. Em meio a essa confusão, a maleta de Newt é acidentalmente trocada pela de Jacob, e alguns dos animais fantásticos conseguem escapar. Isso dá início a uma série de eventos caóticos, com criaturas mágicas vagando pelas ruas de Nova York, causando estragos e chamando a atenção tanto dos trouxas quanto do Congresso Mágico dos Estados Unidos, Makusa, que mantém regras rígidas para manter o mundo bruxo em segredo. A jornada de Newt começa a ganhar contornos de aventura, com ele tentando rastrear e recuperar seus animais, ao mesmo tempo em que tenta evitar mais problemas com as autoridades mágicas. É uma introdução que mergulha o público em um universo mágico vibrante e repleto de mistérios, enquanto nos apresenta a personalidade bondosa e dedicada de Newt, bem como a ligação especial que ele tem com as criaturas que jurou proteger. Com a ajuda do atrapalhado, mas bem-intencionado Jacob Kowalski e de Tina Goldstein, uma ex-auror que trabalha no Makusa, Newt começa a rastrear as criaturas fugitivas. Cada encontro com os animais é uma oportunidade de explorar sua personalidade única e o profundo carinho que Newt tem por elas. Desde o travesso pelúcio, obcecado por objetos brilhantes, até o majestoso Thunderbird, cada criatura traz consigo momentos de perigo e encantamento.
Enquanto isso, um perigo maior começa a se desenrolar. A cidade está sendo assolada por uma força destrutiva invisível que ninguém parece compreender. Essa força, mais tarde revelada como um Obscurus, é na verdade uma manifestação mágica perigosa e instável que surge em crianças bruxas forçadas a reprimir seus poderes. Credence Barrymore, um jovem oprimido e perturbado, criado por uma líder fanática anti-bruxos, é gradualmente apresentado como uma figura central nesta trama, embora seu papel ainda seja envolto em mistério. Enquanto Newt e seus aliados continuam sua missão, eles se deparam com a desconfiança crescente do Makusa, que vê Newt e seus animais como uma ameaça à segurança da comunidade bruxa. Paralelamente, o público começa a perceber que as ações do Obscurus estão sendo manipuladas por forças sombrias, criando uma atmosfera de perigo iminente. Essa parte da história combina momentos de leveza e emoção com um crescendo de mistério e tensão, enquanto os caminhos de Newt e Credence começam a se aproximar de maneira inevitável. Enquanto Newt Scamander continua sua busca pelos animais fantásticos, ele e seus aliados começam a perceber que a ameaça representada pelo Obscurus é apenas uma peça de um plano muito maior. Credence Barrymore, o jovem reprimido e emocionalmente abalado, revela-se o centro dessa força destrutiva. Criado em um ambiente de intolerância e opressão pela líder fanática Mary Lou Barrymore, Credence carrega dentro de si uma energia mágica instável, que explode em destruição sempre que ele é provocado ou ferido. Enquanto isso, Percival Graves, um alto funcionário do Congresso Mágico dos Estados Unidos, se mostra cada vez mais interessado em Credence e seu poder. Suas ações manipuladoras, inicialmente vistas como uma tentativa de proteger o mundo mágico, começam a revelar intenções sombrias. Graves promete a Credence aceitação e poder, mas na verdade ele está apenas usando o jovem como um peão para alcançar seus próprios objetivos. A revelação de que Graves é, na verdade, o bruxo das trevas Gellert Grindelwald, disfarçado traz à tona uma ameaça global. Grindelwald, conhecido por seus ideais de supremacia bruxa e por querer expor o mundo mágico aos não-bruxos, vê no Obscurus uma arma poderosa para alcançar seus fins. Ele busca usar Credence como uma ferramenta para destruir o equilíbrio entre os dois mundos, colocando em risco tanto a comunidade mágica quanto a trouxa. Credence Barrymore, completamente consumido pelo Obscurus, desencadeia uma onda de destruição por Nova York. Sua dor reprimida e a manipulação cruel de Grindelwald o transformam em uma força quase incontrolável, colocando em risco a vida de inocentes e chamando a atenção do Makusa, que vê Credence apenas como uma ameaça a ser eliminada. Newt, movido por sua compaixão e compreensão das criaturas mágicas, tenta alcançar Credence e salvar sua vida. Enquanto isso, Gellert Grindelwald, ainda disfarçado como Percival Graves, revela suas verdadeiras intenções, incitando ainda mais o caos para expor os bruxos ao mundo dos trouxas e consolidar seu poder. Em uma batalha intensa, Newt, Tina, Queenie e Jacob unem forças para conter Credence e desmascarar Grindelwald. A astúcia e coragem de Newt, junto com a ajuda de seus animais fantásticos, desempenham um papel crucial nessa luta. O confronto culmina na revelação da verdadeira identidade de Grindelwald, que é capturado pelo Makusa, mas não sem antes deixar claro que sua luta está longe de terminar. Credence, no entanto, aparentemente não sobrevive à destruição causada pelo Obscurus, deixando um sentimento de tragédia e perda. Com os animais fantásticos finalmente recuperados e a ameaça de Grindelwald momentaneamente contida, Newt se prepara para partir de Nova York. Em uma cena tocante, ele se despede de Tina e promete que voltará. Jacob, que teve sua memória apagada para proteger o segredo do mundo mágico, retorna à sua vida de trouxa, mas com um sentimento inexplicável de familiaridade ao ver Queenie. O filme termina com um tom de esperança e mistério. Newt embarca em um navio, levando consigo não apenas sua preciosa maleta, mas também a promessa de continuar sua missão de proteger e estudar as criaturas mágicas. Essa jornada, no entanto, é apenas o começo de uma aventura muito maior, marcada por amizades, desafios e o confronto iminente com as forças do mal. O encerramento deixa claro que, no universo mágico, cada escolha tem consequências, e o equilíbrio entre os mundos depende de coragem, empatia e determinação.
Este jovem carrega, dentro da sua maleta, um grande segredo. Ele tem a missão de proteger um mundo encantado, onde habitam várias raças de animais fantásticos. O que ele não imaginava é que poderosos inimigos também desejam dominar os animais fantásticos e usar os seus poderes mágicos para o mal. Ele precisará da ajuda de novos magos, que se unirão a ele na sua jornada para garantir a segurança dos animais fantásticos. Agora, esta equipe tem a dura missão de lutar e derrotar o mago mais poderoso de todos os tempos, para conseguirem cumprir essa missão. Esta é a sua chance de fazer parte desta grande aventura mágica. Somos apresentados a Newt Scamander, um excêntrico e gentil magisologista britânico que chega à cidade de Nova York no ano de 1926. Carregando sua maleta mágica que guarda um ecossistema inteiro repleto de animais fantásticos, Newt demonstra um fascínio único por essas criaturas, muitas vezes mal compreendidas pelos bruxos. Logo ao desembarcar, ele se depara com a efervescente Nova York, onde o mundo mágico está em alerta devido a eventos misteriosos que ameaçam expor a comunidade bruxa aos não-mágicos, conhecidos como trouxas ou numais. Durante sua passagem pela cidade, Newt se envolve em um encontro inesperado com Jacob Kowalski, um trabalhador comum com sonhos de abrir uma padaria. Em meio a essa confusão, a maleta de Newt é acidentalmente trocada pela de Jacob, e alguns dos animais fantásticos conseguem escapar. Isso dá início a uma série de eventos caóticos, com criaturas mágicas vagando pelas ruas de Nova York, causando estragos e chamando a atenção tanto dos trouxas quanto do Congresso Mágico dos Estados Unidos, MACUSA, que mantém regras rígidas para manter o mundo bruxo em segredo. A jornada de Newt começa a ganhar contornos de aventura, com ele tentando rastrear e recuperar seus animais, ao mesmo tempo em que tenta evitar mais problemas com as autoridades mágicas. É uma introdução que mergulha o público em um universo mágico vibrante e repleto de mistérios, enquanto nos apresenta a personalidade bondosa e dedicada de Newt, bem como a ligação especial que ele tem com as criaturas que jurou proteger. Com a ajuda do atrapalhado, mas bem-intencionado Jacob Kowalski e de Tina Goldstein, uma ex-auror que trabalha no MACUSA, Newt começa a rastrear as criaturas fugitivas. Cada encontro com os animais é uma oportunidade de explorar sua personalidade única e o profundo carinho que Newt tem por elas. Desde o travesso pelúcio, obcecado por objetos brilhantes, até o majestoso Thunderbird, cada criatura traz consigo momentos de perigo e encantamento. Enquanto isso, um perigo maior começa a se desenrolar. A cidade está sendo assolada por uma força destrutiva invisível que ninguém parece compreender. Essa força, mais tarde revelada como um Obscurus, é na verdade uma manifestação mágica perigosa e instável que surge em crianças bruxas forçadas a reprimir seus poderes. Credence Barrybone, um jovem oprimido e perturbado, criado por uma líder fanática anti-bruxos, é gradualmente apresentado como uma figura central nesta trama, embora seu papel ainda seja envolto em mistério. Enquanto Newt e seus aliados continuam sua missão, eles se deparam com a desconfiança crescente do MACUSA, que vê Newt e seus animais como uma ameaça à segurança da comunidade bruxa. Paralelamente, o público começa a perceber que as ações do Obscurus estão sendo manipuladas por forças sombrias, criando uma atmosfera de perigo iminente. Essa parte da história combina momentos de leveza e emoção com um crescendo de mistério e tensão, enquanto os caminhos de Newt e Credence começam a se aproximar de maneira inevitável. Enquanto Newt Scamander continua sua busca pelos animais fantásticos, ele e seus aliados começam a perceber que a ameaça representada pelo Obscurus é apenas uma peça de um plano muito maior. Credence Barrybone, o jovem reprimido e emocionalmente abalado, revela-se o centro dessa força destrutiva. Criado em um ambiente de intolerância e opressão pela líder fanática Mary Lou Barrybone, Credence carrega dentro de si uma energia mágica instável, que explode em destruição sempre que ele é provocado ou ferido. Enquanto isso, Percival Graves, um alto funcionário do Congresso Mágico dos Estados Unidos, se mostra cada vez mais interessado em Credence e seu poder. Suas ações manipuladoras, inicialmente vistas como uma tentativa de proteger o mundo mágico, começam a revelar intenções sombrias. Graves promete a Credence aceitação e poder,
mas na verdade ele está apenas usando o jovem como um peão para alcançar seus próprios objetivos. A revelação de que Graves é, na verdade, o bruxo das trevas Gellert Grindelwald, disfarçado traz à tona uma ameaça global. Grindelwald, conhecido por seus ideais de supremacia bruxa e por querer expor o mundo mágico aos não-bruxos, vê no Obscuros uma arma poderosa para alcançar seus fins. Ele busca usar Credence como uma ferramenta para destruir o equilíbrio entre os dois mundos, colocando em risco tanto a comunidade mágica quanto a trouxa. Credence Barebone, completamente consumido pelo Obscuros, desencadeia uma onda de destruição por Nova York. Sua dor reprimida e a manipulação cruel de Grindelwald o transformam em uma força quase incontrolável, colocando em risco a vida de inocentes e chamando a atenção do Macusa, que vê Credence apenas como uma ameaça a ser eliminada. Newt, movido por sua compaixão e compreensão das criaturas mágicas, tenta alcançar Credence e salvar sua vida. Enquanto isso, Gellert Grindelwald, ainda disfarçado como Percival Graves, revela suas verdadeiras intenções, incitando ainda mais o caos para expor os bruxos ao mundo dos trouxas e consolidar seu poder. Em uma batalha intensa, Newt, Tina, Queenie e Jacob unem forças para conter Credence e desmascarar Grindelwald. A astúcia e coragem de Newt, junto com a ajuda de seus animais fantásticos, desempenham um papel crucial nessa luta. O confronto culmina na revelação da verdadeira identidade de Grindelwald, que é capturado pelo Macusa, mas não sem antes deixar claro que sua luta está longe de terminar. Credence, no entanto, aparentemente não sobrevive à destruição causada pelo Obscuros, deixando um sentimento de tragédia e perda. Com os animais fantásticos finalmente recuperados e a ameaça de Grindelwald momentaneamente contida, Newt se prepara para partir de Nova York. Em uma cena tocante, ele se despede de Tina e promete que voltará. Jacob, que teve sua memória apagada para proteger o segredo do mundo mágico, retorna à sua vida de trouxa, mas com um sentimento inexplicável de familiaridade ao ver Queenie. O filme termina com um tom de esperança e mistério. Newt embarca em um navio, levando consigo não apenas sua preciosa maleta, mas também a promessa de continuar sua missão de proteger e estudar as criaturas mágicas. Essa jornada, no entanto, é apenas o começo de uma aventura muito maior, marcada por amizades, desafios e o confronto iminente com as forças do mal. O encerramento deixa claro que, no universo mágico, cada escolha tem consequências, e o equilíbrio entre os mundos depende de coragem, empatia e determinação. Este jovem carrega, dentro da sua maleta, um grande segredo. Ele tem a missão de proteger um mundo encantado, onde habitam várias raças de animais fantásticos. O que ele não imaginava é que poderosos inimigos também desejam dominar os animais fantásticos e usar os seus poderes mágicos para o mal. Ele precisará da ajuda de novos magos, que se unirão a ele na sua jornada para garantir a segurança dos animais fantásticos. Agora, esta equipe tem a dura missão de lutar e derrotar o mago mais poderoso de todos os tempos, para conseguirem cumprir essa missão. Esta é a sua chance de fazer parte desta grande aventura mágica. Somos apresentados a Newt Scamander, um excêntrico e gentil magisologista britânico que chega à cidade de Nova York no ano de 1926. Carregando sua maleta mágica que guarda um ecossistema inteiro repleto de animais fantásticos, Newt demonstra um fascínio único por essas criaturas, muitas vezes mal compreendidas pelos bruxos. Logo ao desembarcar, ele se depara com a efervescente Nova York, onde o mundo mágico está em alerta devido a eventos misteriosos que ameaçam expor a comunidade bruxa aos não-mágicos, conhecidos como trouxas ou numais. Durante sua passagem pela cidade, Newt se envolve em um encontro inesperado com Jacob Kowalski, um trabalhador comum com sonhos de abrir uma padaria. Em meio a essa confusão, a maleta de Newt é acidentalmente trocada pela de Jacob, e alguns dos animais fantásticos conseguem escapar. Isso dá início a uma série de eventos caóticos, com criaturas mágicas vagando pelas ruas de Nova York, causando estragos e chamando a atenção tanto dos trouxas quanto do Congresso Mágico dos Estados Unidos, Macusa, que mantém regras rígidas para manter o mundo bruxo em segredo. A jornada de Newt começa a ganhar contornos de aventura,
com ele tentando rastrear e recuperar seus animais, ao mesmo tempo em que tenta evitar mais problemas com as autoridades mágicas. É uma introdução que mergulha o público em um universo mágico vibrante e repleto de mistérios, enquanto nos apresenta a personalidade bondosa e dedicada de Newt, bem como a ligação especial que ele tem com as criaturas que jurou proteger. Com a ajuda do atrapalhado, mas bem-intencionado Jacob Kowalski e de Tina Goldstein, uma ex-auror que trabalha no Makusa, Newt começa a rastrear as criaturas fugitivas. Cada encontro com os animais é uma oportunidade de explorar sua personalidade única e o profundo carinho que Newt tem por elas. Desde o travesso pelúcio, obcecado por objetos brilhantes, até o majestoso Thunderbird, cada criatura traz consigo momentos de perigo e encantamento. Enquanto isso, um perigo maior começa a se desenrolar. A cidade está sendo assolada por uma força destrutiva invisível que ninguém parece compreender. Essa força, mais tarde revelada como um Obscurus, é na verdade uma manifestação mágica perigosa e instável que surge em crianças bruxas forçadas a reprimir seus poderes. Credence Barrymore, um jovem oprimido e perturbado, criado por uma líder fanática anti-bruxos, é gradualmente apresentado como uma figura central nesta trama, embora seu papel ainda seja envolto em mistério. Enquanto Newt e seus aliados continuam sua missão, eles se deparam com a desconfiança crescente do Makusa, que vê Newt e seus animais como uma ameaça à segurança da comunidade bruxa. Paralelamente, o público começa a perceber que as ações do Obscurus estão sendo manipuladas por forças sombrias, criando uma atmosfera de perigo iminente. Essa parte da história combina momentos de leveza e emoção com um crescendo de mistério e tensão, enquanto os caminhos de Newt e Credence começam a se aproximar de maneira inevitável. Enquanto Newt Scamander continua sua busca pelos animais fantásticos, ele e seus aliados começam a perceber que a ameaça representada pelo Obscurus é apenas uma peça de um plano muito maior. Credence Barrymore, o jovem reprimido e emocionalmente abalado, revela-se o centro dessa força destrutiva. Criado em um ambiente de intolerância e opressão pela líder fanática Mary Lou Barrymore, Credence carrega dentro de si uma energia mágica instável, que explode em destruição sempre que ele é provocado ou ferido. Enquanto isso, Percival Graves, um alto funcionário do Congresso Mágico dos Estados Unidos, se mostra cada vez mais interessado em Credence e seu poder. Suas ações manipuladoras, inicialmente vistas como uma tentativa de proteger o mundo mágico, começam a revelar intenções sombrias. Graves promete a Credence aceitação e poder, mas na verdade ele está apenas usando o jovem como um peão para alcançar seus próprios objetivos. A revelação de que Graves é, na verdade, o bruxo das trevas Gellert Grindelwald, disfarçado traz à tona uma ameaça global. Grindelwald, conhecido por seus ideais de supremacia bruxa e por querer expor o mundo mágico aos não-bruxos, vê no Obscurus uma arma poderosa para alcançar seus fins. Ele busca usar Credence como uma ferramenta para destruir o equilíbrio entre os dois mundos, colocando em risco tanto a comunidade mágica quanto a trouxa. Credence Barrymore, completamente consumido pelo Obscurus, desencadeia uma onda de destruição por Nova York. Sua dor reprimida e a manipulação cruel de Grindelwald o transformam em uma força quase incontrolável, colocando em risco a vida de inocentes e chamando a atenção do Makusa, que vê Credence apenas como uma ameaça a ser eliminada. Newt, movido por sua compaixão e compreensão das criaturas mágicas, tenta alcançar Credence e salvar sua vida. Enquanto isso, Gellert Grindelwald, ainda disfarçado como Percival Graves, revela suas verdadeiras intenções, incitando ainda mais o caos para expor os bruxos ao mundo dos trouxas e consolidar seu poder. Em uma batalha intensa, Newt, Tina, Queenie e Jacob unem forças para conter Credence e desmascarar Grindelwald. A astúcia e coragem de Newt, junto com a ajuda de seus animais fantásticos, desempenham um papel crucial nessa luta. O confronto culmina na revelação da verdadeira identidade de Grindelwald, que é capturado pelo Makusa, mas não sem antes deixar claro que sua luta está longe de terminar. Credence, no entanto, aparentemente não sobrevive à destruição causada pelo Obscurus, deixando um sentimento de tragédia e perda. Com os animais fantásticos finalmente recuperados e a ameaça de Grindelwald momentaneamente contida,
Newt se prepara para partir de Nova York. Em uma cena tocante, ele se despede de Tina e promete que voltará. Jacob, que teve sua memória apagada para proteger o segredo do mundo mágico, retorna à sua vida de trouxa, mas com um sentimento inexplicável de familiaridade ao ver Queenie. O filme termina com um tom de esperança e mistério. Newt embarca em um navio, levando consigo não apenas sua preciosa maleta, mas também a promessa de continuar sua missão de proteger e estudar as criaturas mágicas. Essa jornada, no entanto, é apenas o começo de uma aventura muito maior, marcada por amizades, desafios e o confronto iminente com as forças do mal. O encerramento deixa claro que, no universo mágico, cada escolha tem consequências, e o equilíbrio entre os mundos depende de coragem, empatia e determinação. Este jovem carrega, dentro da sua maleta, um grande segredo. Ele tem a missão de proteger um mundo encantado, onde habitam várias raças de animais fantásticos. O que ele não imaginava é que poderosos inimigos também desejam dominar os animais fantásticos e usar os seus poderes mágicos para o mal. Ele precisará da ajuda de novos magos, que se unirão a ele na sua jornada para garantir a segurança dos animais fantásticos. Agora, esta equipe tem a dura missão de lutar e derrotar o mago mais poderoso de todos os tempos, para conseguirem cumprir essa missão. Esta é a sua chance de fazer parte desta grande aventura mágica. Somos apresentados a Newt Scamander, um excêntrico e gentil magisologista britânico que chega à cidade de Nova York no ano de 1926. Carregando sua maleta mágica que guarda um ecossistema inteiro repleto de animais fantásticos, Newt demonstra um fascínio único por essas criaturas, muitas vezes mal compreendidas pelos bruxos. Logo ao desembarcar, ele se depara com a efervescente Nova York, onde o mundo mágico está em alerta devido a eventos misteriosos que ameaçam expor a comunidade bruxa aos não-mágicos, conhecidos como trouxas ou numais. Durante sua passagem pela cidade, Newt se envolve em um encontro inesperado com Jacob Kowalski, um trabalhador comum com sonhos de abrir uma padaria. Em meio a essa confusão, a maleta de Newt é acidentalmente trocada pela de Jacob, e alguns dos animais fantásticos conseguem escapar. Isso dá início a uma série de eventos caóticos, com criaturas mágicas vagando pelas ruas de Nova York, causando estragos e chamando a atenção tanto dos trouxas quanto do Congresso Mágico dos Estados Unidos, MACUSA, que mantém regras rígidas para manter o mundo bruxo em segredo. A jornada de Newt começa a ganhar contornos de aventura, com ele tentando rastrear e recuperar seus animais, ao mesmo tempo em que tenta evitar mais problemas com as autoridades mágicas. É uma introdução que mergulha o público em um universo mágico vibrante e repleto de mistérios, enquanto nos apresenta a personalidade bondosa e dedicada de Newt, bem como a ligação especial que ele tem com as criaturas que jurou proteger. Com a ajuda do atrapalhado, mas bem-intencionado Jacob Kowalski e de Tina Goldstein, uma ex-auror que trabalha no MACUSA, Newt começa a rastrear as criaturas fugitivas. Cada encontro com os animais é uma oportunidade de explorar sua personalidade única e o profundo carinho que Newt tem por elas. Desde o travesso pelúcio, obcecado por objetos brilhantes, até o majestoso Thunderbird, cada criatura traz consigo momentos de perigo e encantamento. Enquanto isso, um perigo maior começa a se desenrolar. A cidade está sendo assolada por uma força destrutiva invisível que ninguém parece compreender. Essa força, mais tarde revelada como um Obscurus, é na verdade uma manifestação mágica perigosa e instável que surge em crianças bruxas forçadas a reprimir seus poderes. Credence Barrybone, um jovem oprimido e perturbado, criado por uma líder fanática anti-bruxos, é gradualmente apresentado como uma figura central nesta trama, embora seu papel ainda seja envolto em mistério. Enquanto Newt e seus aliados continuam sua missão, eles se deparam com a desconfiança crescente do MACUSA, que vê Newt e seus animais como uma ameaça à segurança da comunidade bruxa. Paralelamente, o público começa a perceber que as ações do Obscurus estão sendo manipuladas por forças sombrias, criando uma atmosfera de perigo iminente. Essa parte da história combina momentos de leveza e emoção com um crescendo de mistério e tensão, enquanto os caminhos de Newt e Credence começam a se aproximar de maneira inevitável.
Enquanto Newt Scamander continua sua busca pelos animais fantásticos, ele e seus aliados começam a perceber que a ameaça representada pelo Obscurus é apenas uma peça de um plano muito maior. Credence Barrymore, o jovem reprimido e emocionalmente abalado, revela-se o centro dessa força destrutiva. Criado em um ambiente de intolerância e opressão pela líder fanática Mary Lou Barrymore, Credence carrega dentro de si uma energia mágica instável, que explode em destruição sempre que ele é provocado ou ferido. Enquanto isso, Percival Graves, um alto funcionário do Congresso Mágico dos Estados Unidos, se mostra cada vez mais interessado em Credence e seu poder. Suas ações manipuladoras, inicialmente vistas como uma tentativa de proteger o mundo mágico, começam a revelar intenções sombrias. Graves promete a Credence aceitação e poder, mas na verdade ele está apenas usando o jovem como um peão para alcançar seus próprios objetivos. A revelação de que Graves é, na verdade, o bruxo das trevas Gellert Grindelwald, disfarçado traz à tona uma ameaça global. Grindelwald, conhecido por seus ideais de supremacia bruxa e por querer expor o mundo mágico aos não-bruxos, vê no Obscurus uma arma poderosa para alcançar seus fins. Ele busca usar Credence como uma ferramenta para destruir o equilíbrio entre os dois mundos, colocando em risco tanto a comunidade mágica quanto a trouxa. Credence Barrymore, completamente consumido pelo Obscurus, desencadeia uma onda de destruição por Nova York. Sua dor reprimida e a manipulação cruel de Grindelwald o transformam em uma força quase incontrolável, colocando em risco a vida de inocentes e chamando a atenção do Macusa, que vê Credence apenas como uma ameaça a ser eliminada. Newt, movido por sua compaixão e compreensão das criaturas mágicas, tenta alcançar Credence e salvar sua vida. Enquanto isso, Gellert Grindelwald, ainda disfarçado como Percival Graves, revela suas verdadeiras intenções, incitando ainda mais o caos para expor os bruxos ao mundo dos trouxas e consolidar seu poder. Em uma batalha intensa, Newt, Tina, Queenie e Jacob unem forças para conter Credence e desmascarar Grindelwald. A astúcia e coragem de Newt, junto com a ajuda de seus animais fantásticos, desempenham um papel crucial nessa luta. O confronto culmina na revelação da verdadeira identidade de Grindelwald, que é capturado pelo Macusa, mas não sem antes deixar claro que sua luta está longe de terminar. Credence, no entanto, aparentemente não sobrevive à destruição causada pelo Obscurus, deixando um sentimento de tragédia e perda. Com os animais fantásticos finalmente recuperados e a ameaça de Grindelwald momentaneamente contida, Newt se prepara para partir de Nova York. Em uma cena tocante, ele se despede de Tina e promete que voltará. Jacob, que teve sua memória apagada para proteger o segredo do mundo mágico, retorna à sua vida de trouxa, mas com um sentimento inexplicável de familiaridade ao ver Queenie. O filme termina com um tom de esperança e mistério. Newt embarca em um navio, levando consigo não apenas sua preciosa maleta, mas também a promessa de continuar sua missão de proteger e estudar as criaturas mágicas. Essa jornada, no entanto, é apenas o começo de uma aventura muito maior, marcada por amizades, desafios e o confronto iminente com as forças do mal. O encerramento deixa claro que, no universo mágico, cada escolha tem consequências, e o equilíbrio entre os mundos depende de coragem, empatia e determinação. Este jovem carrega, dentro da sua maleta, um grande segredo. Ele tem a missão de proteger um mundo encantado, onde habitam várias raças de animais fantásticos. O que ele não imaginava é que poderosos inimigos também desejam dominar os animais fantásticos e usar os seus poderes mágicos para o mal. Ele precisará da ajuda de novos magos, que se unirão a ele na sua jornada para garantir a segurança dos animais fantásticos. Agora, esta equipe tem a dura missão de lutar e derrotar o mago mais poderoso de todos os tempos, para conseguirem cumprir essa missão. Esta é a sua chance de fazer parte desta grande aventura mágica. Somos apresentados a Newt Scamander, um excêntrico e gentil magisologista britânico que chega à cidade de Nova York no ano de 1926. Carregando sua maleta mágica que guarda um ecossistema inteiro repleto de animais fantásticos, Newt demonstra um fascínio único por essas criaturas, muitas vezes mal compreendidas pelos bruxos. Logo ao desembarcar, ele se depara com a efervescente Nova York,
onde o mundo mágico está em alerta devido a eventos misteriosos que ameaçam expor a comunidade bruxa aos não-mágicos, conhecidos como trouxas ou numais. Durante sua passagem pela cidade, Newt se envolve em um encontro inesperado com Jacob Kowalski, um trabalhador comum com sonhos de abrir uma padaria. Em meio a essa confusão, a maleta de Newt é acidentalmente trocada pela de Jacob, e alguns dos animais fantásticos conseguem escapar. Isso dá início a uma série de eventos caóticos, com criaturas mágicas vagando pelas ruas de Nova York, causando estragos e chamando a atenção tanto dos trouxas quanto do Congresso Mágico dos Estados Unidos, MACUSA, que mantém regras rígidas para manter o mundo bruxo em segredo. A jornada de Newt começa a ganhar contornos de aventura, com ele tentando rastrear e recuperar seus animais, ao mesmo tempo em que tenta evitar mais problemas com as autoridades mágicas. É uma introdução que mergulha o público em um universo mágico vibrante e repleto de mistérios, enquanto nos apresenta a personalidade bondosa e dedicada de Newt, bem como a ligação especial que ele tem com as criaturas que jurou proteger. Com a ajuda do atrapalhado, mas bem-intencionado Jacob Kowalski e de Tina Goldstein, uma ex-auror que trabalha no MACUSA, Newt começa a rastrear as criaturas fugitivas. Cada encontro com os animais é uma oportunidade de explorar sua personalidade única e o profundo carinho que Newt tem por elas. Desde o travesso pelúcio, obcecado por objetos brilhantes, até o majestoso Thunderbird, cada criatura traz consigo momentos de perigo e encantamento. Enquanto isso, um perigo maior começa a se desenrolar. A cidade está sendo assolada por uma força destrutiva invisível que ninguém parece compreender. Essa força, mais tarde revelada como um Obscurus, é na verdade uma manifestação mágica perigosa e instável que surge em crianças bruxas forçadas a reprimir seus poderes. Credence Barrybone, um jovem oprimido e perturbado, criado por uma líder fanática anti-bruxos, é gradualmente apresentado como uma figura central nesta trama, embora seu papel ainda seja envolto em mistério. Enquanto Newt e seus aliados continuam sua missão, eles se deparam com a desconfiança crescente do MACUSA, que vê Newt e seus animais como uma ameaça à segurança da comunidade bruxa. Paralelamente, o público começa a perceber que as ações do Obscurus estão sendo manipuladas por forças sombrias, criando uma atmosfera de perigo iminente. Essa parte da história combina momentos de leveza e emoção com um crescendo de mistério e tensão, enquanto os caminhos de Newt e Credence começam a se aproximar de maneira inevitável. Enquanto Newt Scamander continua sua busca pelos animais fantásticos, ele e seus aliados começam a perceber que a ameaça representada pelo Obscurus é apenas uma peça de um plano muito maior. Credence Barrybone, o jovem reprimido e emocionalmente abalado, revela-se o centro dessa força destrutiva. Criado em um ambiente de intolerância e opressão pela líder fanática Mary Lou Barrybone, Credence carrega dentro de si uma energia mágica instável, que explode em destruição sempre que ele é provocado ou ferido. Enquanto isso, Percival Graves, um alto funcionário do Congresso Mágico dos Estados Unidos, se mostra cada vez mais interessado em Credence e seu poder. Suas ações manipuladoras, inicialmente vistas como uma tentativa de proteger o mundo mágico, começam a revelar intenções sombrias. Graves promete a Credence aceitação e poder, mas na verdade ele está apenas usando o jovem como um peão para alcançar seus próprios objetivos. A revelação de que Graves é, na verdade, o bruxo das trevas Gellert Grindelwald, disfarçado traz à tona uma ameaça global. Grindelwald, conhecido por seus ideais de supremacia bruxa e por querer expor o mundo mágico aos não-bruxos, vê no Obscurus uma arma poderosa para alcançar seus fins. Ele busca usar Credence como uma ferramenta para destruir o equilíbrio entre os dois mundos, colocando em risco tanto a comunidade mágica quanto a trouxa. Credence Barrybone, completamente consumido pelo Obscurus, desencadeia uma onda de destruição por Nova York. Sua dor reprimida e a manipulação cruel de Grindelwald o transformam em uma força quase incontrolável, colocando em risco a vida de inocentes e chamando a atenção do MACUSA, que vê Credence apenas como uma ameaça a ser eliminada. Newt, movido por sua compaixão e compreensão das criaturas mágicas, tenta alcançar Credence e salvar sua vida. Enquanto isso, Gellert Grindelwald, ainda disfarçado como Percival Graves,
revela suas verdadeiras intenções, incitando ainda mais o caos para expor os bruxos ao mundo dos trouxas e consolidar seu poder. Em uma batalha intensa, Newt, Tina, Queenie e Jacob unem forças para conter Credence e desmascarar Grindelwald. A astúcia e coragem de Newt, junto com a ajuda de seus animais fantásticos, desempenham um papel crucial nessa luta. O confronto culmina na revelação da verdadeira identidade de Grindelwald, que é capturado pelo Macusa, mas não sem antes deixar claro que sua luta está longe de terminar. Credence, no entanto, aparentemente não sobrevive à destruição causada pelo Obscurus, deixando um sentimento de tragédia e perda. Com os animais fantásticos finalmente recuperados e a ameaça de Grindelwald momentaneamente contida, Newt se prepara para partir de Nova York. Em uma cena tocante, ele se despede de Tina e promete que voltará. Jacob, que teve sua memória apagada para proteger o segredo do mundo mágico, retorna à sua vida de trouxa, mas com um sentimento inexplicável de familiaridade ao ver Queenie. O filme termina com um tom de esperança e mistério. Newt embarca em um navio, levando consigo não apenas sua preciosa maleta, mas também a promessa de continuar sua missão de proteger e estudar as criaturas mágicas. Essa jornada, no entanto, é apenas o começo de uma aventura muito maior, marcada por amizades, desafios e o confronto iminente com as forças do mal. O encerramento deixa claro que, no universo mágico, cada escolha tem consequências, e o equilíbrio entre os mundos depende de coragem, empatia e determinação. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.